Queridos irmãos do JK, eu queria saudar vocês com a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer poder estar conversando com vocês. Alguns dias atrás, o pastor Daniel pediu que eu estivesse compartilhando a palavra com vocês para esse domingo. E eu lembrei que algumas semanas atrás ele estava fazendo uma live, uma conversa pela internet. E nessa conversa ele mencionou uma pregação que eu fiz há muitos anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, em Mateus 18. E na hora que ele comentou comigo e solicitou que eu estivesse trazendo a palavra, eu lembrei desse texto. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus me falou na época e que tem falado até hoje, algumas coisas que acrescentou, lógico, adaptando a nossa realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos que o Senhor esteja nos abençoando, derramando da Tua graça, falando aos nossos corações através da Tua palavra, que ela seja viva e eficaz, cortante, penetrante, Deus, e que a nossa vida possa ser moldada, lapidada, transformada pela ação da Tua palavra em nós, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, para que a vida dessa pessoa possa ser transformada pelos princípios da Tua palavra sendo aplicadas no seu coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Mateus 18 é um texto que eu sou encantado com ele e eu entendo que muitas pessoas utilizam esse texto de forma errada, por conta de um legalismo que a igreja acaba transmitindo para os seus fiéis, e a pessoa cresce no meio daquilo e acaba entendendo que é aquilo ali. Mas eu percebo com um olhar da graça de Deus sobre as nossas vidas, o tratar dos nossos pecados, a necessidade de perdão. E esse texto ele começa no versículo 1 dizendo assim, Mateus 18, a partir do versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Eu acho interessantíssimo como que os discípulos têm coragem de chegar diante de Jesus. Essa liberdade que Jesus, sendo Deus, Criador de todas as coisas, dá para os seus discípulos, de que esses discípulos podem, inclusive, fazer esse tipo de questão para ele. Parece bem absurdo, né? O ser humano ele tem alguns comportamentos que precisam ser questionados e que precisam ser trazidos à tona, porque alguns questionamentos são naturalmente reprovados por nós. Há alguns dias atrás nós vimos aí um senhor de classe média ou classe média alta falando de uma maneira muito discriminatória com o entregador de comidas, né? E o garotinho se explicando e falando numa tonalidade um pouco mais baixa, mas com muita segurança, e aquele homem rico esbravejando contra aquele garoto, dizendo que ele nunca teria nada, que ele nunca seria daquele jeito, que ele nunca teria tais coisas. Eu não sei o contexto dessa história, eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei como iniciou essa discussão, mas o que eu vi naquele vídeo é uma discussão muito reprovável e palavras de um homem de classe média alta que não deveriam existir nunca, em nenhuma das classes, muito menos a quem se diz instruído, a quem se diz ter alguma coisa. E eu fiquei lembrando de uma frase que diz assim, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Os discípulos estavam ali perto de Jesus, e perto de Jesus eles
se sentem na liberdade de questionar quem será o maior no reino dos céus. Talvez eles estivessem esperando ou discutindo, ou talvez antes eles estivessem conversando e alguém disse assim, não, o maior vai ser Abraão, e outro diz assim, não, o maior vai ser Moisés. Talvez alguém tenha dito, não, o maior é Enoque, o maior é Noé. Eles tinham as preferências deles ali do Antigo Testamento. Mas talvez, no fundo, eles queriam saber qual era o lugarzinho deles, qual seria a recompensa deles por estar andando, acreditando nas palavras do Mestre, caminhando junto com ele. E Jesus diz assim, ó, o maior no reino dos céus, ele tem algumas características. E parece que Jesus não vai dar resposta para eles. Porque Jesus começa falando com eles e ele diz assim, olha, vocês precisam se tornar como crianças. Quem é o maior no reino dos céus? Pergunta os discípulos. E Jesus diz assim, olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Parece que é uma resposta desconecta com a verdade, mas com a verdade da pergunta que foi feita, mas tem tudo a ver, porque Jesus está falando de simplicidade, de dependência, de reconhecer o valor do Pai. Outro dia eu estava lendo um texto escrito por um colunista famoso, né? E ele disse que ia levar a filha dele na escola e todo dia uma garotinha chegava para ele assim, você que é o pai da fulana? Ixi, meu pai é muito mais bonito que você. Esse aí é que é seu carro? Ih, o carro do meu pai é muito mais bonito. E todo dia ele chegava e a menina tinha alguma coisa que o pai dele era melhor, que o pai dele fazia melhor, que o pai dele tinha de melhor. E por fim ele conheceu o pai da menina. E era baixinho, careca, e tinha um Celtinha simples, mas quando ele recebia aquela criança na porta da escola, dava cafuné, fazia cosquinha e colocava no ombro e saía conversando, colocava no carro, na cadeirinha com toda a segurança e tal, e saía conversando com aquela criança, e aquela criança olhava para o seu pai com aquele ar, como quem diz assim, e o meu pai é o melhor pai do mundo. Eu penso que Jesus está dando uma resposta que nos leva também a isso, a reconhecer que o nosso Pai, ele é maior Pai que a gente poderia ter. Mas também que nós somos dependentes do Pai, como uma criancinha bem pequenininha, como um bebezinho que não consegue prover o seu próprio alimento, que não consegue estabelecer a sua própria segurança, que não consegue dar conta da sua própria saúde. E aí Jesus diz assim, ó, vocês precisam se tornar como crianças. E se tornar como crianças é se tornar totalmente dependente. Quer ser maior no reino dos céus? Torne-se como uma criança. Totalmente dependente, olhando para o Pai e dizendo assim, o meu Pai é o melhor Pai do mundo. E se Ele é o meu Pai, nada me faltará. A gente precisa olhar para o nosso Pai, para o nosso Senhor, para o nosso pastor celestial dessa forma. Mas o texto continua e na continuidade do texto, Jesus começa a trabalhar a questão do perdão e a importância de se saber perdoar. Ele continua dizendo, diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus diz assim, olha, tem gente que é mais fraco, tem gente que é mais dependente, tem gente que precisa de mais cuidado, de mais segurança, de mais proteção. Se você é mais forte, se você é mais capacitado, se você é mais espiritual, se você tem melhor condição, cuide desse que tem menos condição. Não seja pedra de tropeço para o menor, não seja aquele que promova dificuldades para a caminhada daquele que está iniciando, daquele que está começando, daquele que é tão pequenininho. Não promova dificuldades
para os pequenininhos. Promova facilidades. A gente primeiro tem que se tornar como criança. Depois a gente tem que promover facilidade para aqueles que são crianças ao nosso redor, inclusive aqueles que são crianças espiritualmente, aqueles que cometem pecados bobinhos, aqueles que cometem pecados que você olha assim e diz, mas como? Por quê? Para quê? As infantilidades espirituais de não saber coisas simples, básicas da fé. A gente precisa aprender a perdoar também. E o texto continua lá no versículo 10, diz assim, Mateus 18, versículo 10, diz assim, vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Sabe, querido, não deixe o mais frágil continuar no erro. Não deixe o mais rebelde continuar andando no caminho da rebeldia. Não deixe o mais cego, o mais míope continuar andando nessa cegueira, nessa escuridão. Pegue na mão do mais fraco e diz, olha, eu vou te mostrar qual é o caminho, eu vou andar com você, eu vou colar em você, eu vou caminhar contigo. Eu cheguei para um pastor, lá em Camboriú, pastor Djalma. Eu tinha 17 anos na época, não tinha completado 18 ainda. E falei para ele que queria ser pastor, que queria ser seminarista e que eu não sabia exatamente como que era esse ministério que Deus tinha para mim, mas que eu estava sentindo já há muito tempo um chamado de Deus para minha vida. E ele falou assim, já que você não sabe, a gente vai precisar caminhar junto e descobrir, vamos descobrir juntos. E eu tive boas conversas com o pastor Djalma, eu pude conversar coisas sobre pecado, sobre desejos não aprovados por Deus, sobre desejos de viver a vontade de Deus, de viver santidade, de conhecer da palavra, de dúvidas a respeito do amanhã, dúvidas a respeito do céu. E o pastor Djalma calmamente caminhava comigo, caminhava literalmente. Ele gostava muito de andar de bicicleta e a gente saía para fazer visitas. Na igreja tinha muitos velhinhos e a gente saía para fazer visitas a esses velhinhos. E entre uma casa e outra a gente conversava sobre nós, especialmente sobre mim. Eu era só um garotinho de 17 anos que não sabia exatamente que tipo de ministério que Deus tinha para mim, mas que queria saber. E alguém que já tinha uma boa experiência me pegou na mão e caminhou comigo e disse, eu vou te ajudar. Eu tinha dúvidas, tinha falta de conhecimento e tinha pecados também. E aquele homem foi sendo instrumento de Deus para ir tratando, moldando e mostrando na minha vida o que precisava ser tratado. Às vezes você olha para alguém, você pode olhar para alguém na sua família, na sua igreja, no seu ministério, né, e pensar assim, essa pessoa aqui não vale um investimento. Na verdade não vale mesmo. E nem você, e nem eu. Nenhum de nós merecemos o investimento que Jesus fez na nossa vida. Se você parar para pensar, o investimento que Deus fez em nós, entregando o seu próprio Filho Jesus para morrer no nosso lugar, eu não mereço. Nem você. Esse irmãozinho mais fraquinho, mais pecador, mais inclinado para coisas que não agradam o Senhor, também não merece. Nós todos estamos iguais nesse quesito. E nós precisamos aprender com o Pai como é que se trata uma pessoa assim. E ele dá a dica aqui.
Como um bom pastor, ele vai atrás da ovelha que se extraviou, da ovelha que está andando fora da linha, da ovelha que não está obedecendo, da ovelha que está distante, da ovelha que está rebelde. Ele vai atrás. Da que está machucada, da que não consegue acompanhar as outras ovelhas, ele vai atrás. Vai atrás. Qual a disposição que nós temos no nosso coração de ir atrás daqueles que ficaram para trás? Qual a disposição de caminhar com alguém que não tem o mesmo nível de conhecimento bíblico que eu? Qual a disposição que eu tenho de caminhar com crianças, biologicamente falando, ou com crianças espiritualmente que recém-nasceram? Pessoas que chegam na igreja e que têm um comportamento que não foi totalmente transformado pelo Espírito Santo. Qual é a disposição que você tem de andar com essas pessoas? O texto continua e diz assim, que nós precisamos, de novo ele trata do perdão, e ele diz assim, nós precisamos saber perdoar. E esse trecho aqui, do versículo 15 até o versículo 20, eu acho muito interessante, porque tem muita gente que usa esse texto como uma maneira de julgar os outros. A finalidade, na realidade, não é tratar, a finalidade não é que a pessoa largue o pecado, a finalidade é ser juiz e julgar o outro. O texto diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Versículo 15 do capítulo 18 de Mateus. Tem muita gente que não quer essa história de conversar só entre eu e a pessoa que me ofendeu. Só entre você e a pessoa que te ofendeu. Não, ela precisa me pedir perdão e ela tem que me pedir perdão na frente de todo mundo, porque as pessoas precisam perceber que eu que estava certo, eu que estava certa. E nós nos enchemos porque o outro tem que pedir perdão para mim. Vai arguí-lo entre ti e ele só, se alguém pecar contra ti. E o texto continua e diz assim, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha, não é ganhou a discussão, não é quem é o melhor, quem é o pior, é ganhar o irmão. Eu confesso que eu não sou de briga, eu não sou de ficar com disputas, essas coisas, exceto na internet. Eu descobri que um dos meus grandes pontos fracos é a internet. Quando falam alguma coisa que eu discordo, eu não consigo simplesmente olhar para aquilo e dizer assim, opinião dele, tá errado, tomara que uma hora ele acerte, aí eu vou lá e faço um comentário. Aí a pessoa vem e fala de trás e eu vou lá e falo outro e eu tô tentando trabalhar isso na minha vida porque eu tô querendo muitas vezes ganhar discussão. E a palavra de Deus está me ensinando há vários anos, dizendo que não é para ganhar discussão, é para ganhar irmão. E se o irmão pecou publicamente lá na internet, na rede social, eu posso ligar para ele, eu posso fazer uma chamada de vídeo e conversar com ele e dizer, irmão, não é bem assim como você está falando, não. Olha, aquele texto que você colocou lá é uma fake news, olha, aquele texto que você colocar lá tem outras informações a respeito daquilo ali que não condiz com isso aí que você postou, não. Mas a gente gosta de mostrar para os outros, né? Não, eu sei, um caminho diferente. A gente precisa abrir os olhos para ganhar os nossos irmãos. No versículo 16 diz assim, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas toda a palavra se estabeleça. Ou seja, olha, se você não conseguiu ganhar o teu irmão, não queira ser o que pisa nele, não queira ser o que humilha ele. Leve pessoas maduras, leve pessoas sensatas, que possa conversar entre vocês dois e apaziguar a situação, e acalmar essa tempestade. Às vezes é o que a gente não faz, né? A gente acaba tumultuando, fala para um aqui, fala para outro ali, fala para outro lá, pisou no meu carro, fez isso comigo, tá me devendo, fala uma palavra não bendita, uma palavra maldita. E a gente acaba, no lugar de querer que se estabeleça a calmaria, a gente quer que se estabeleça a nossa palavra.
No lugar de que se estabeleça a verdade de Deus, a gente quer que se estabeleça a nossa verdade. A gente precisa trabalhar isso, né? Versículo 17. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Eu acho maravilhoso esse texto. Maravilhoso essa partezinha, porque ele diz assim, olha, se chegar a situação de você ir conversar com ele e ele nem atender a um apelo da igreja para que ele reconheça que precisa mudar a sua forma de caminhar, mudar a sua forma de falar, mudar a sua postura diante de determinada situação de pecado contra o Senhor, contra a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que era o gentil e publicano? O gentil era todo que não era judeu. Quem não era judeu não era povo de Deus. E o publicano era aquele que cobrava impostos do povo de Deus. E aí Jesus está falando assim, olha, considera-o como gentil e publicano, ou seja, muita gente olha para esse texto e diz assim, ó, considera como uma pessoa que não faz parte dos escolhidos, como uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. Mas o que Jesus está falando não é isso, o que Jesus está falando é exatamente o contrário. Considera uma pessoa que precisa ser ganha. Considera uma pessoa que é campo missionário. Considera-o uma pessoa que precisa voltar para a essência do caminho. O publicano, ele cobrava imposto do seu próprio povo. E muitas vezes abusivo, muitas vezes com corrupção. E aí Jesus está falando assim, olha, considera-o como uma pessoa que precisa ser alcançada pela verdade da palavra de Deus. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre toda a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que maravilha, né, irmãos? A pergunta que eles fizeram lá no início é quem vai ser o maior no reino dos céus? E Jesus fala sobre a dependência de uma criança e ter que se tornar como uma criança. Jesus fala sobre a necessidade de aprender a perdoar. Jesus fala sobre a necessidade de andar com o mais fraco, sobre a querer ganhar o irmão e não ganhar discussão. E quando chega aqui, ele diz assim, olha, e é preciso aprender a andar junto, andar, caminhar. Entender que nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de um projeto divino. E esse projeto divino não é um projeto para mim, mas é um projeto para o povo de Deus. Que eu faço parte, mas que existem outras pessoas nesse povo de Deus. E que eu não posso eliminar as outras pessoas porque pensam diferente, agem diferente ou porque são diferentes de mim. Eu preciso aprender a amar. E eu queria terminar essa reflexão aqui dizendo para você assim, querido. Tem muita gente que não sabe perdoar e que vive essa mágoa, esse rancor, essa dor, esse peso sobre a sua própria vida. Porque não sabe viver diferente, porque não consegue viver diferente e acaba carregando esse peso durante tanto tempo. É como um rancor, e o rancor é como um veneno. E é um veneno que eu tomo achando que o outro vai morrer. É isso, o ódio, o rancor, a falta de perdão é isso. É um veneno que eu tomo achando que o outro é quem vai morrer. Aquele homem esbravejando na frente da sua casa, eu apontando para casa e dizendo, olha, você nunca vai ter uma casa assim. Muitas vezes somos nós mesmos. Quando olhamos para um irmão e pensamos, esse aí nunca vai ser crente de verdade. Quando olhamos para uma irmãzinha e dizemos assim, essa aí é pecadora mesmo. E a gente julga. E a Bíblia nos ensina a não julgar.
e a gente não tem disposição de caminhar uma segunda milha, e a Bíblia está dizendo para a gente que é para caminhar com o mais fraco, caminhar uma segunda milha. Eu espero, queridos, que você aprenda a ser mais dependente como uma criança. Eu espero que você aprenda a perdoar. Eu espero que você aprenda a andar com o mais fraco. Eu espero que você aprenda a colocar em prática os princípios de não querer ganhar discussão, mas querer ganhar o irmão. Que o Senhor nos ajude. A tarefa não é fácil, mas Ele é o mais interessado em que a gente ganhe nessa caminhada, aprendendo com o próprio Cristo, da maneira como Ele fez. Então eu queria orar por você. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e a maneira como o Senhor nos ensina a vivermos em comunhão. Cuida desse irmão, dessa irmã, Pai, que precisa perdoar no trabalho, que precisa perdoar no trânsito, que precisa perdoar na igreja, mas que especialmente precisa perdoar em casa, perdoar os parentes, a esposa, os filhos, primos, tios, gente que precisa perdoar pessoas de perto, gente que precisa perdoar pessoas de longe, gente que precisa se perdoar, Pai. Ajuda-nos, Deus, alivia a nossa carga, vem sobre a nossa vida, Pai, e ensina-nos a viver os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. E assim como o Senhor nos perdoou, nos ensine a perdoar o próximo também, Pai. Nós não somos merecedores do Teu perdão, Pai. Então ensina-nos a perdoar o outro sem esperar que o outro se torne merecedor para que a gente perdoe. Ensina-nos a ter um coração liberal em relação a essa questão do perdão. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo, para que eles possam viver esse princípio todos os dias da sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana pacificadora, que você perdoe liberalmente e que você seja promotor de perdão, em nome de Jesus. Amém?